Quero convidar você, preparando o nosso coração para essa pregação, para a partilha da palavra de Deus. Quero convidar você a erguer os seus braços e a proclamar essa canção que é a palavra de Deus, assim como a outra que nós cantamos. O que nós cantamos é a palavra de Deus, quando nós proclamamos que Deus é maior, que nós tudo podemos em Deus. Filipenses 4:13. Agora nós vamos cantar o Evangelho. Pedi e recebereis, foi o que disse Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. E o que nós vamos fazer agora é exatamente isso: cantar a palavra de Deus, a palavra poderosa de Deus. Levante o seu braço e cante assim: há uma promessa que quer se cumprir neste lugar. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa, proclama isso. Há uma promessa que quer se cumprir neste lugar, aqui, hoje, neste lugar. É o mesmo Senhor quem diz: pedi, pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Faz o gesto assim: os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Erga o seu braço, clame a Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Clame, clame esse Deus poderoso, clame ao Deus da providência. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Agora escute: há uma promessa que quer se cumprir neste lugar. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Escuta isso. Há uma promessa que quer se cumprir hoje, aqui, neste lugar. Esse lugar que o Senhor preparou para nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. O gesto, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. E Ele vai declarar nessa noite milagres neste lugar. Erga os seus braços, clama a Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Derruba, Senhor, derruba todas as muralhas de incredulidade. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Derruba a muralha do desemprego, meu Deus. Nós confiamos em Ti. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Para encerrar, eu quero ouvir a sua voz. Clame a esse Deus poderoso. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Essas muralhas vão cair nessa noite. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Você prestou atenção em cada palavra que você cantou? Que se você prestou atenção em cada palavra que você cantou agora, nesse momento, a sua vida vai ser transformada. Você não vai sair daqui hoje do mesmo jeito que você chegou. É algo poderoso que Deus quer fazer em nós nessa noite, que nós não damos conta de entender, de compreender e até de ver.
Porque o que o Senhor tem para nós nessa noite, olhos humanos ainda não viram, ouvidos ainda não ouviram, porque é algo poderoso que Deus quer realizar na sua vida a partir da sua fé, a partir daquilo que você crê, e a partir disso, a partir dos passos de fé que você vai dar. Esse desemprego vai cair por terra, eu já proclamo em nome de Jesus. Esse desemprego vai cair por terra, e não é amanhã, é hoje. É hoje, porque para Deus só existe o hoje. O nosso Deus é o Deus do hoje. O amanhã é invenção nossa, do nosso cronos, do nosso relógio. Para Deus só existe um hoje. A palavra, Pedro vai dizer, para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Para Deus só existe o hoje. Então quero convidar você a ir se sentando, porque o baque vai ser duro. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o baque vai ser duro, filho. Fala, você não tem ideia do impacto que a palavra de Deus vai ter no seu coração nessa noite. Quem acredita nisso, dá uma salva de palma bem forte aí. Bendito seja Deus. Eu quero saudar você que está aqui no auditório, uma saudação muito carinhosa a você. Para mim é uma honra poder estar aqui nessa noite cantando, rezando e partilhando a palavra de Deus com você. Quero saudar você que está aqui no santuário, aqui em cima. Oi, santuário. Vamos aplaudir a galera que está lá no santuário acompanhando. Povo lindo de Deus. E claro, quero saudar você que acompanha pela Rede Evangelizar, por essa TV abençoada que chega. E eu estava conversando com o meu irmão aqui, o William, um pouquinho antes da gente começar. Ele estava contando a expansão da TV Evangelizar. Já são 70 cidades em canal aberto, são 6 capitais, através das redes sociais. Enfim, o alcance de pelo menos 6 milhões de pessoas com essa TV. Isso é poderoso. Isso acontece através da sua contribuição. Isso acontece através da sua generosidade. Então eu quero pedir uma salva de palmas para todos os corações generosos que têm ajudado essa obra de evangelização a alcançar muitos corações desesperados. Você não tem ideia do que muitas pessoas estão vivendo nesse momento. Você está aqui numa festa linda, é ou não é? Noite linda, é ou não é? Noite poderosa. Agora você não tem ideia do que muitas pessoas estão vivendo nesse momento. Desespero total. Quem sabe com uma arma na mão pensando em tirar a própria vida. Quem sabe num leito de hospital, uma mãe acompanhando um filho num leito de hospital sem saber se vai conseguir dar conta de todas as situações que envolvem uma enfermidade. Ou pessoas em casa com enfermidade sem ter dinheiro para comprar o remédio porque não tem emprego. E desesperadas, humilhadas. E através de um canal de evangelização como esse, essas pessoas recebem uma palavra poderosa como essa que nós estamos recebendo nessa noite. Essas pessoas recebem a oração poderosa como nós estamos recebendo nessa noite. Essas pessoas recebem palavra de alento, de vida, e elas conseguem de novo se levantar, elas conseguem ser revigoradas através de tudo aquilo que acontece aqui. Que para você, nessa noite, pode ser um momento simplesmente de louvor, e que lindo se é isso. Mas quantos hoje não têm forças nem para louvar a Deus, porque estão submergidos, afundados no poço do desespero, do desemprego, da humilhação. E a gente está falando de pelo menos 14 milhões de pessoas no nosso país. Não é pouca gente, é muita gente. Eu acredito que nessas 70 cidades, nessas 6 capitais, que a TV Evangelizar chega através das redes sociais, eu acredito que desses 14 milhões, muitos milhões estão sendo alvos agora dessa palavra que nós temos nessa noite. E repito, são pessoas que não conseguem até mesmo louvar a Deus diante de tamanho sofrimento que estão vivendo. Mas eu tenho uma palavra de alento para essas pessoas nessa noite, não só para você que está aqui, mas para todos esses que nos acompanham. Eu tenho uma palavra de ânimo, e essa palavra não é minha, não é do Flavinho, porque eu não sou nada. Aliás, o meu nome já fala de mim, eu sou pequenininho, Flavinho. Eu sou muito pequeno, muito frágil, muito pecador. Se eu fosse contar para você as minhas fragilidades e os meus pecados, você arrepiava o cabelo, até careca ia ficar com o cabelo arrepiado aí. Mas se Deus quis que hoje eu estivesse aqui, para proclamar essa palavra poderosa que vai levantar muitos que estão prostrados na depressão, na humilhação do desemprego,
Que assim seja. E eu quero convidar você a pegar já a palavra de Deus comigo. Pega o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. É aí que nós começamos, exatamente o que nós cantamos. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. A minha tradução é a tradução da CNBB. Pode ser que você esteja aí com a Ave Maria, mas eu quero ler nessa que é a tradução da CNBB. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 12. Diz a palavra de Deus: Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo, portanto, que desejais que os outros os façam, fazei-o vós também a eles. Isto é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um aplauso forte, poderoso para essa palavra. Meus irmãos, eu quero começar exatamente com a promessa. Com a promessa: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus contém 30.000 promessas. 30.000 promessas. Promessa de cura, de libertação, de restauração, promessa de vida nova, promessa inclusive de prosperidade. E a gente escuta muito falar prosperidade dentro de um contexto protestante, não é? E muitas vezes usado de forma totalmente deturpada. Mas a prosperidade dentro do contexto bíblico, dentro do contexto daquilo que é a sã doutrina católica, é o conjunto das bênçãos de Deus. Isso se chama prosperidade para nós católicos. Prosperidade não é ter um carrão, ter um Porsche, ter mais não sei o quê, ter casa aqui, casa lá, casa não sei aonde, casa na praia, casa no mato, casa, né, na árvore. Prosperidade para nós que cremos no Deus vivo ressuscitado, o Deus da providência, é termos o conjunto das bênçãos de Deus. E aí engloba tudo, inclusive a bênção financeira. A bênção financeira está incluída na bênção da prosperidade de Deus. É quando Deus de fato age poderosamente na vida daquela pessoa em todas as áreas. E isso quer dizer que aquela pessoa abriu o seu coração totalmente para que Deus fosse de fato o Senhor da sua vida. Para que Deus reinasse e imperasse na sua vida como o Senhor de todas as coisas. Aí é onde a prosperidade começa a acontecer de forma plena no nosso coração. Agora, diante dessa promessa, nós nos deparamos com um problema: o desemprego. Desse nó que foi desatado hoje. Aliás, eu estava vendo essas cordas penduradas aqui e eu vi exatamente a realidade que a gente vive diante dos problemas, né? A gente fica diante de uma realidade como essa, é nó para tudo quanto é lado, né? Você vai para um lado, você para no nó, você vira para o outro, é outro nó, você fica como se fosse um labirinto e não consegue saber para onde vai. E quando você está à deriva no mar dos seus problemas, da sua depressão, das suas angústias, das suas ansiedades, o norte é a palavra de Deus. Vá na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz hoje? Pedi e recebereis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Agora, diante do problema do desemprego, eu vou perguntar: se você quiser levantar o braço, ótimo; se você não quiser, não tem problema nenhum. Quem hoje está enfrentando a situação do desemprego, está aqui ou está aqui no santuário, levante o braço. Muitas pessoas. E essa situação gera em nós tantas situações difíceis, verdade ou não é? Quem já passou pelo desemprego, levanta o braço. Quem sabe não está agora desempregado, mas já passou por uma situação de desemprego. Você entende muito bem o que é isso. O desemprego gera em nós o medo. O medo. O medo do hoje e do amanhã. Porque a gente não sabe se a gente vai conseguir honrar os nossos compromissos. E quem é honrado, quando perde o emprego, fica desesperado.
Porque não é uma pessoa que não costuma honrar seus compromissos financeiros. E aquela pessoa começa a entrar em desespero. Eu já soube de casos de pessoas que num extremo total de desespero, até mesmo de depressão, tiraram a própria vida. E é um outro tema muito complicado, muito difícil, que nós precisamos falar sobre ele, que é a questão do suicídio. Eu sei que a TV Evangelizar tem tratado isso com tamanha responsabilidade, e tem feito um trabalho de divulgação com profissionais, para entender essa dinâmica, todo esse processo que as pessoas passam, e muitas vezes tiram a própria vida. Eu tenho situação como essa na minha casa, na minha família, muito próxima. E a pessoa, quando está no desemprego, ela fica desesperada. Ela não tem como quitar suas contas, não tem como pagar a conta de luz, a conta de água, não tem como pagar a escola dos filhos. Isso gera um desespero no coração daquela pessoa. Um pai de família, uma mãe de família. E gerando todo esse desespero, vem as incertezas. E quando bate a incerteza no nosso coração, o demônio ele começa a usar, ele começa a moldar o nosso coração. Ele fica como uma massinha. Sabe aquelas massinhas que as crianças usam na escola para moldar? Quando o nosso coração se enche de incerteza, de insegurança, de medo, nós entregamos o nosso coração nas mãos do inimigo de Deus e nosso, o encardido, como nosso amado Padre Léo dizia, Satanás. E Satanás começa a moldar o nosso coração como numa massinha, essa massinha de molde. Porque assim fica o coração de quem está desesperado no desemprego. E eu repito hoje, nessa noite, o que eu mais pedi a Deus, rezando e preparando essa pregação, é que o Senhor me desse palavras de ânimo para esses corações. Primeira coisa. E essas palavras de ânimo, eu repito, não são minhas, são as palavras de Deus. Segundo, que o Senhor pudesse usar de mim nessa noite para fecundar fé nesse coração. Fé. Porque a fé supera tudo. Mesmo diante de todas essas realidades difíceis que o desemprego gera na vida de uma pessoa. Ansiedades, por exemplo, não é? Quem já ficou ansioso por alguma coisa, aí levanta o braço. Aí fica ansioso, vai comer chocolate, né? Fica ansioso, abre a geladeira, começa a comer que nem um boi, né? O bulotão, tanto comer. Ansiedade. Mas sabe o que a palavra de Deus diz em Filipenses? Veja aí o que diz. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7. Olha o que diz a palavra para você e para mim quando nós estamos nessas ansiedades, especialmente para você, meu irmão, minha irmã, que está hoje passando pela ansiedade do desemprego. Veja o que diz a palavra. Não vos preocupeis, uma outra tradução vai dizer, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, não vos preocupeis com coisa alguma. Veja, a palavra é muito clara, não vos preocupeis, não andeis ansiosos com coisa alguma, ou seja, nada. Mas em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, como nós estávamos cantando, acompanhadas de ação de graças. E aí vem a promessa. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Aplauda essa palavra poderosa, promessa de Deus para mim e para você. Não se entregue à ansiedade. Não se entregue à ansiedade, às vãs preocupações, porque elas vão jogar o seu coração na fossa da depressão. Antes, diz a palavra em Filipenses, entregai a Deus as vossas ansiedades, as vossas preocupações em súplicas e orações, acompanhadas de ação de graça. Que eu vou falar a verdade, nós somos bons pra caramba para pedir para Deus, não é? Pensa num povo pidão, pede. Mas para agradecer a Deus, nós somos ruins demais da conta, mas ruim com força. Quem aqui já pediu alguma coisa para Deus hoje, aqui nessa noite de louvor? Levanta o braço. Não vai mentir para mim, porque você não vai mentir para mim, não, vai ser para Deus. Quem já agradeceu aquilo que pediu, levanta o braço. Aqui que você agradeceu, rapaz. Aqui que você agradeceu. Não agradeceu nada, velho. A gente não lembra, a gente pede, mas esquece de agradecer. E eu não estou dizendo agradecer o que já recebeu, eu estou dizendo agradecer o que pediu, porque isso é fé. Agradecer o que pediu e em fé. Aliás, você pediu e em fé agradeceu aquilo que pediu, porque você tem a certeza que vai receber, porque a palavra te respalda.
A palavra me respalda: pedi e recebereis. Então, quando nós fazemos, como agora diz Filipenses, a nossa oração em súplicas, em clamor, como nós estávamos cantando, não é? A orar, se eu clamar, se eu orar, as muralhas não resistirão ao poder. Não vai ser o poder da minha oração que vai derrubar a muralha. Ela não resiste ao poder de Deus. Eu já estive na Terra Santa por 8 vezes acompanhando grupos de peregrinos. Experiência fenomenal. E por 8 vezes, os meus 2 olhos, que você está vendo, os olhos azuis aqui, entendeu? Por 8 vezes, esses olhos azuis aqui já contemplam. É azul, filho, você está achando que não é? Olha lá. Ela está falando, não é azul. Claro que é, viu? Olha bem de lado na luz. Por 8 vezes esses olhos contemplaram aquela muralha de Jericó no chão. As muralhas caíram. Mas não foi a força do brado que brotou no coração do povo de Deus, seguido por Josué nas 7 voltas ali naquele cerco que eles fizeram em Jericó. Foi o poder de Deus que derrubou aquelas muralhas. Meu irmão, minha irmã, em meio às suas ansiedades, eu sei que são muitas. Mas se a gente fosse dar vazão para nossa ansiedade, não ia comer todo o chocolate da terra, né? É assim, porque é muita ansiedade, é muita preocupação. Mas o que vai fazer essa muralha do desemprego, das ansiedades, das preocupações caírem na sua vida, vai ser a sua confiança posta nesse Deus poderoso, alicerçar a sua oração nas promessas de Deus. Isso quem fez foi Nossa Senhora. O Magnificat é desculpa a comparação, mas é uma colcha de retalho, é um ajuntado de várias passagens da Bíblia, da Torá judaica. Isso é um Magnificat. Quando nós alicerçamos a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica na palavra de Deus, Deus respalda a nossa oração. Por isso você que está hoje desempregado, desempregada, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a fazer uma experiência louca nessa noite, louca. Pensa numa experiência louca. Pega a sua Bíblia, se tranca no quarto, abre nessa palavra que eu estou dizendo para você inicialmente, Mateus 7,7. Abre nessa palavra, dobra os seus joelhos no chão. E reza, ora, clama a Deus, como diz Filipenses, que nós acabamos de ler. Clama a Deus, suplica a Deus com essa palavra na mão, a partir dessa palavra, dizendo: Senhor, respalda a tua palavra na minha oração. O Senhor disse: pedi e recebereis. Eu estou pedindo, Senhor, alicerçado na tua palavra. Cumpre a tua promessa na minha vida, para que o teu santo nome seja glorificado. E se coloque em oração. E eu duvido que Deus não vai escutar a sua oração. Eu te desafio a fazer isso nessa noite. É que a gente não faz. Nós queremos uma coisa mais fácil, entendeu? Nós queremos é sentar no pudim, entendeu? Que é molinho, né? Tipo aquelas bolsinhas de hemorroida, entendeu? É, quentinha, aquela boinha, né? Gostosinho. A gente quer isso. Mas a palavra está nos dizendo que nós não devemos nos preocupar. Sabe o que é preocupar-se? Preocupar é quando... Preocupar é você se ocupar de algo que ainda não aconteceu. Isso é pré-ocupar-se. Você se preocupa porque não pagou as contas ainda, só que as contas não chegaram. Você se preocupa porque você vai ficar doente, só que você está bem pra caramba ainda, entendeu? Atleta, puxador de ferro, marombado, que é negócio todo. E está preocupado que vai ficar doente. A gente entra numa área, numa zona que pertence a Satanás. A área da preocupação não pertence a Deus, porque eu repito, para Deus um dia com 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para Deus só existe hoje. Hoje. E quando a gente entra na área da preocupação, a gente vai para a área de Satanás. Aí ele tem força. É como eu querer, por exemplo, eu não luto nada, não sei lutar Muay Thai, judô, nada dessas coisas. Mas vamos dizer, se tivesse que pegar no tapa com alguém para alguma coisa, tinha que ser no tapa mesmo. Agora, se eu vou querer brigar com um cara, por exemplo, o cara é boxeador, Mike Tyson, lembra do Mike Tyson? Só. Ou Sylvester Stallone, né? Pam, 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 pam. O Rock lutador, lembra? Quem é mais antigo lembra. Bom, mas se eu quisesse entrar num ringue para brigar com Mike Tyson, filho, ia dar coisa boa? O camarada ia me destruir no primeiro murro no meu nariz. Ele me ia quebrar inteiro. Só acertando o nariz, ele quebraria inteiro.
Quando nós entramos na preocupação, nós entramos no ringue de Satanás, do diabo. E aí ele sabe brigar melhor do que nós. Quando nós ficamos na área da fé, o demônio fica perdidinho, porque ele não entende nada. Ele não consegue entender a dinâmica da fé, apesar dele que ele era um anjo de luz. Mas a dinâmica da fé vivida por um filho, por uma filha de Deus, deixa o demônio atordoado. Então mesmo em meio a esse desemprego, a essas ansiedades, a essas preocupações, se você sai da área da preocupação, que ainda não aconteceu, é loucura nossa, a gente é meio a gente quer ficar lá. Mas se a gente sai de lá e vem para a área da fé, e diz, eu vou caminhar confiando e crendo no Deus poderoso que tudo providencia. O demônio fica louco, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Está entendendo? E se você alicerça a sua oração na palavra de Deus, aí mais do que nunca, eu repito, as portas começam a se abrir. É o que diz Filipenses. Você tem que acompanhar a sua oração e a sua súplica com ação de graças. Quem confia na palavra de Deus, suplica, clama, ora, às vezes grita. Quem já fez oração gritando, mas não no grupo de oração, né? Tem gente que sai gritando à toa, do nada. Não é carismático, nós temos umas coisas muito boas, mas nós temos umas coisas meio loucas também, assim, né? Tem uns carismáticos meio... Mas, deixando isso de lado, quem já fez alguma oração no momento que você estava em algum lugar que você tinha até liberdade para fazer isso, você gritava até a Deus em meio às suas lágrimas, em meio àquela dor tremenda que você sentia no seu coração, quem sabe no momento de perda de um ente querido, ou enfim, em várias situações, e que você gritou a Deus. Aliás, a palavra quantas vezes diz isso, né? Gritei a Deus e fui ouvido, é o Salmo. Gritei a Deus e fui ouvido. Às vezes é o grito que sai pela boca, às vezes é o grito da alma e do coração, que você já não tem nem forças para falar, mas acompanhada de ação de graças. Quantas vezes você fez essa oração? Meu irmão, minha irmã, se nós fazemos essa oração, os mares diante de nós começam a se abrir, os caminhos começam a se abrir, porque o nosso Deus é o Deus que abre caminhos aonde não há. Mas nós precisamos confiar que Ele é o Deus poderoso. Essa passagem de Filipenses, ela nos mostra exatamente que a gente deve orar e contar com Deus em todos os momentos. Não é só nas horas boas, não. É principalmente na hora que nós estamos para baixo, na hora que nós estamos na pior. É a hora que a gente tem que rezar. A gente se acostumou a rezar só na hora boa, né? Acostumou a ir na missa quando você está bem, está com vontade, tem uma roupa nova, ou sei lá, você quer ir. Mas quando a gente está mal, a gente começa a enfraquecer a oração. A gente começa a não fazer mais, até mesmo as práticas de piedade que fazia, a oração do rosário. Nem um terço reza, quem dirá uma Ave Maria, não reza mais nada. Para de ir na missa. É a ação do demônio querendo tirar você da dinâmica da fé. As portas vão se fechando. Porque uma porta que Deus abre e a gente entra, o demônio não pode fechar, só Deus. Se Deus quiser fechar a porta que Ele abriu para te dar algo melhor, Ele vai fazer isso. Agora, a porta que Deus abriu, o demônio não fecha. Agora, se você entrou por aquela porta que Deus abriu e deu passo para trás, você abriu brecha. E aí sim o demônio pode fechar aquela porta, que você deu brecha. A nossa liberdade dá brecha ou para Deus agir, ou para o demônio agir na nossa vida. A liberdade que Deus nos deu é um dos maiores dons dados por Deus. O dom da vida e o dom da liberdade. Se nós usamos a liberdade para nós caminharmos com Deus, deixando para trás as adversidades, as ansiedades, as preocupações, os problemas e avançando, que vai ter outra. A gente passa nessa, chega ali, tem outra adversidade, tem outro problema, tem outra preocupação, não é assim? Ou você acha que esse problema que você está vivendo agora vai acabar e não tem mais nenhum? Só você morrer. Morreu, pronto, não vai ter mais problema. Quem não quer mais ter problema a partir de hoje, levanta o braço e grita, eu! Só pedir para morrer agora. Está resolvido, filho. A gente dá solução para tudo aqui, velho. Acabou, não tem mais problema. Meu irmão, minha irmã, eu quero hoje, a partir dessas palavras que eu já trouxe para você, eu quero colocar você agora na dinâmica da fé. Quem está disposto a entrar na dinâmica da fé comigo, levanta o braço. Porque é só assim que você vai vencer as adversidades. Palavra bonita está cheio. Aliás, a gente está em tempo de muitas palavras bonitas aí, né? De
de mestres, né? Muita gente se arvorando como mestres, os famosos coaches e tudo mais, né? Hoje tem muita gente aí. Às vezes o camarada faz um cursinho de EAD de uma semana, depois quer resolver o problema da sua vida. Você paga para ele resolver, não resolveu nem a dele, entendeu? Mas quer resolver a sua vida, entendeu? Depois do cursinho de EAD de uma semana. É assim que está acontecendo por aí. Mas o que nós temos aqui é a palavra de Deus, é caminhar em fé, não é autoajuda. Eu aprendi com o Monsenhor Jonas Abib, um profeta dos nossos tempos, que não existe autoajuda para cristão. Cristão, ele se alicerça na ajuda do alto. É a ajuda do alto. E o que eu quero ajudar você, o que eu quero fazer com você hoje, é fazer você entender que essa ajuda do alto está disponível para você. Agora, nesse momento. Uma palavra poderosa que eu e você precisamos estar cada vez mais alicerçado nela, está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se você vai pegando aí, eu já vou explicando para você o que Deus quer fazer a partir dessa palavra. Nós na igreja católica, nós fazemos uma confusão muito grande entre crer e ter fé. A gente juntou no português como se fosse sinônimo, crer e ter fé. Mas eu quero que você entenda agora, de uma vez por todas, que não são sinônimos, elas se completam. O catecismo da igreja católica nos ajuda a entender que crer é aderir ao plano salvífico do Pai, personificado em Jesus. Isso é crer. E nós falamos isso no creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, não é isso? Criador do céu e da terra. Isso é o crer. Isso nos introduz na família de Deus, na igreja. Agora, ter fé é você, a partir daquilo que você crê, começar a caminhar. Isso é ter fé. Então eu creio em Deus, eu começo a caminhar em fé, e quando eu começo a caminhar em fé, eu começo a contemplar os milagres, a glória de Deus na minha vida. E você que precisa do emprego, você precisa contemplar a glória de Deus na sua vida. Vai ser glória de Deus. Não vai ser simplesmente para você pagar as suas contas. Isso é muito importante e Deus sabe. Porque Ele diz, inclusive lá no Evangelho de São Mateus, que nós estávamos lendo no início, um pouco antes do pedir e recebereis, o Senhor Ele vai falar dos pardais, dos lírios do campo, e Ele vai dizer, vós não vos preocupais com essas coisas. Quem se preocupa com isso são os pagãos, o Senhor vai dizer. Porque se o Senhor cuida do pardal, se o Senhor cuida dos lírios do campo, o Senhor cuidará ainda mais de você. Então, Deus sabe do que você precisa. E lá no final vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. É essa dinâmica que eu quero colocar hoje no seu coração. Buscar a Deus pela fé. Só que, repito, fé não é crer, e crer não é fé. Você creu em Deus, você assumiu a sua fé católica, você assumiu a igreja católica, e agora você precisa caminhar em fé para contemplar a glória de Deus. Esse emprego que Deus vai te conceder, é para que a glória dele seja manifestada em meio a tantas pessoas que não creem ainda nele como você crê. Quem sabe na sua casa, os seus parentes, os seus amigos que têm visto a sua penúria, que têm visto a sua dificuldade, eles vão glorificar a Deus, porque você vai dizer, quem me concedeu esse emprego não foram simplesmente as minhas capacitações técnicas, profissionais, humanas, foi o Deus da providência que abriu caminho aonde não existia, foi o Deus da providência que me chamou, como chamou Pedro que estava naquela barca, e fez com que Pedro saísse da barca e caminhasse sobre as águas, algo inédito. Ele vai fazer algo inédito na sua vida também, vai te conceder esse emprego, para que o demônio tenha sua cara esfregada no chão, e o nome de Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. É para isso que você vai receber esse emprego, para que o nome de Deus seja glorificado. E isso é fé, porque eu já estou proclamando sobre a sua vida essa palavra de fé. O nome de Jesus será glorificado na sua vida. Pega aí Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz a palavra. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. Isso é fé. Fé é a certeza daquilo que ainda se espera. A demonstração de realidades que não se veem. Parece uma coisa sem sentido, mas não é totalmente plena de sentido. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. É a certeza do que se espera, porque se espera. Se você já não espera mais, não é fé, você já tem. Já tem. Agora, em fé, você age como se você já tivesse mesmo, mas você ainda não vê com os olhos da carne. Está entendendo o que é fé? Eu tenho um exemplo de um amigo, de um irmão que eu amo muito, chamado Neil Vélez, um pregador americano.
E ele tem um exemplo que me encanta quando fala de fé, do crer e ter fé. Por exemplo, aqui nós sabemos que existem essas luzes. E tem um lugar onde essas luzes são acesas. Agora você imagina, você chegar, ou o responsável aqui pelo teatro, precisa acender a luz do programa Noite de Louvor. Ele chega lá fora, lá na porta que eu estou vendo, está tudo escuro. Ele chega lá, para na porta, e ele sabe que essas lâmpadas estão aqui, esses refletores, estão todos aqui. Ele para na porta, e ele diz assim, bom, eu creio que essa luz está aqui, que ela pode ser acendida. Quem faria a mesma coisa lá da porta? Todos nós, né? A gente sabe que a luz está aqui. Agora, se ele ficar na porta, parado, a luz vai acender sozinha? Não. Nem com telepatia. Não vai acender, não vai adiantar nada. Entendeu? Agora, se ele entrar pela porta, aonde ele parou, e acreditou que as luzes estavam aqui. Se ele entrar pela porta, vier andando, e for aonde está aquele botão que acende a luz, apertar o botão, a luz vai acender ou não? Isso é fé. A fé é a sua caminhada. A fé é a caminhada da porta até onde se acende a luz. E quando você faz a caminhada de fé e aperta o botão, o que acontece com a luz? Ela acende. Isso é fé. Fé é a certeza daquilo que ainda não se vê, daquilo que se espera, mas tem a certeza que já recebeu. O emprego que você espera, você já vai proclamar hoje a sua vitória, dizendo, Senhor, obrigado por esse emprego. Senhor, obrigado por esse trabalho que vai sustentar minha casa, que vai pagar as minhas contas, que vai me dar dignidade. Obrigado, Senhor. Isso é fé. E não é só no desemprego, também na sua realidade familiar, no seu matrimônio, com problema com seu filho, na droga, na prostituição, seja no que for. Isso é fé. E a palavra nos dá essa certeza. Pulei para o versículo 6 agora de Hebreus 11. Versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Tocou o botão da luz, a luz acende. Essa é a recompensa para quem caminha em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Está entendendo o que é fé? Está entendendo por que Jesus falou no Evangelho de São Mateus, pedi e recebereis? Está entendendo porque Jesus disse no Evangelho, batei, batei, batei e abrir-se-vos-á. Jesus quer fazer com que a porta se abra, mas a gente não bate, Ele não vai ficar de enxerido abrindo porta para nós, entendeu? Ele espera, como diz lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Pensa num camarada cavalheiro, educado, é o tal de Jesus. Ele não chega metendo o pé na porta e entra, entendeu? Ele bate na porta do meu e do seu coração, como ele bateu na porta do coração de Pedro naquela barca. Ele bateu na porta do coração de Pedro, mas Pedro antes abriu a porta e disse, Senhor, se és tu, faz-me caminhar sobre as águas e até o Senhor. É o que precisava. Jesus só precisava que Pedro batesse na porta. Meu irmão, minha irmã, qual é a batida que você tem que dar nessa porta do coração de Jesus hoje, pelo amor de Deus? O que está faltando para você bater nessa porta? A promessa está aí. A promessa está aí. Bata na porta do coração de Deus, batei e abrir-se-vos-á. Quem hoje precisa sair da barca e caminhar sobre as águas como Pedro, levanta o braço. Quem precisa hoje ter o mar aberto diante de você e caminhar como Moisés? Quem precisa hoje diante do rio, como lá no Rio Jordão e Josué, abrir o rio e passar a pé enxuto? Eu e você precisamos. A palavra está aí. Sem fé é impossível você não agrada a Deus simplesmente com religiosidade. Você não agrada a Deus simplesmente enrolando o terço no pescoço, no braço, que nem o Rambo, atravessando com esse terção comprido aqui, enfiando uma palavra aqui, uma Bíblia desse braço, uma Bíblia do outro braço. Aí eu estou agradando a Deus. Não agrada nada. Isso é farisaísmo. Jesus condenou isso lá 2000 anos atrás. A nossa exterioridade religiosa muitas vezes mais irrita Jesus. Se eu fosse Jesus, eu mandava fogo, queimava, queima tudo. Sorte que eu não sou Jesus, porque tem hora de um monte de gente, né? Umas coisas assim, exterior.
Não, Deus vê o coração. Livro de Samuel, Deus vê o coração, os homens veem a aparência. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia para você se levantar como Pedro. Hoje é o dia para, como Moisés, você também diante do mar da sua vida, clamar: Senhor, abre esse mar, para que o mal não vença. Abre esse mar, Senhor, esse mar do desemprego. Abre, Senhor, esse mar. Abre, Senhor, esse mar desse problema familiar e me faça caminhar a pé enxutos. Se você crê nisso, vá ficando em pé agora. Se você crê que esse mar vai se abrir, se você crê que você vai caminhar sobre as águas, porque uma coisa é certa: se você não caminhar sobre as águas como Pedro, pela fé o mar vai se abrir. Ou uma coisa ou outra, filho. Ou você caminha sobre as águas, ou a sua fé faz com que o Senhor seja... na verdade, Deus gosta de ser... me subiu a palavra agora. Ele gosta de ser instigado, mas não é instigado, desafiado é a palavra. Desafiado. Desafia a Deus nessa noite. Ele não vai ficar bravo com você. Imagina, eu desafio a Deus, mas... Ué, isso é fé. A fé desafia a Deus. Levante os seus braços agora. Feche os seus olhos um pouquinho. E agora desafia a Deus no seu coração, a partir da palavra que foi proclamada. Não é porque eu estou dizendo, não. É a partir da palavra que foi proclamada. Desafia esse Deus poderoso. Desafie esse Deus poderoso hoje para que Ele possa abrir o mar da sua vida. Quem sabe o emprego que você precisa para que Ele venha. Quem sabe a restauração do seu matrimônio, da sua família. Eu não sei, você sabe qual é o problema. Você sabe qual é o mar que precisa ser aberto. Você sabe quais são as ondas que você precisa enfrentar com Jesus. Peça agora, meu irmão, levanta esse braço mais alto e com toda a fé, com toda a confiança, alicerce a sua oração na palavra de Deus. Alicerce o seu clamor, a sua súplica nas promessas de Deus contidas na palavra. E Ele vai atender os desejos do seu coração. Ele quer atender os desejos do seu coração que estão em sintonia com o coração dEle. É aí que Ele atende o desejo do seu coração, quando o seu coração está em sintonia com o coração de Jesus. E o nosso coração se coloca em sintonia com o coração de Jesus quando nós alicerçamos a nossa oração na palavra de Deus, na palavra de vida. Meu Deus, nós clamamos essa noite a Tua intervenção, Senhor. E eu de modo especial clamo a Tua intervenção poderosa na vida desses meus irmãos e irmãs que estão desempregados, que estão desesperados. Eu clamo a Tua intervenção poderosa na vida desse pai de família, dessa mãe de família, Senhor, desse homem e dessa mulher que estão desesperados, que não conseguem quitar as suas dívidas. Visita agora, Senhor, e honra a fé desse coração que nesse momento está suplicando, clamando e que está pedindo: Senhor, abre os mares, Senhor, abre os mares. E se não abre os mares, me faz caminhar sobre as águas em direção a Ti, pois em Ti todas as promessas são cumpridas. Ore no Espírito, ore no Espírito. Prorrompa agora num grande clamor, numa grande súplica, para que o Senhor escute a sua oração. E na sequência nós já vamos agradecer a Deus. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos porque nessa noite o Senhor está derramando chuvas de bênçãos, de graças. O Senhor está realizando milagres, prodígios que serão testemunhados nesse programa. Milagres de cura, de libertação, de restauração do emprego, restaurações de famílias, pessoas que estão sendo levantadas em UTIs, em CTIs. E tudo isso para a Tua honra e glória. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu... Clama com força. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Que os infernos tremam, que os infernos tremam. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas... Derruba, Senhor, derruba essas muralhas do desemprego. Derruba, Senhor, essas muralhas da incredulidade. Derruba, Senhor, essas muralhas da depressão, da ansiedade, da síndrome de pânico. E levanta homens e mulheres de fé, como Abraão, como Moisés, como Josué, Senhor, como Enoque, como todos os heróis da fé, que caminharam em fé e alcançaram a Tua glória, Senhor. De meu Deus, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar
ele vai declarar milagres neste lugar. Para encerrar, ergue esse braço, clama. Se eu orar, escuta o clamor do teu povo, Senhor. Nós clamamos pelo nosso Brasil, nós clamamos pelos milhões de desempregados da nossa nação. Manifesta a tua providência, Senhor. Derruba todas essas muralhas. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. E agora, com seus braços erguidos, agradeça a Deus. Diga obrigado, meu Deus. Obrigado. Mas fala isso do mais profundo do seu coração. Diga louvado seja, Senhor. Glorificado sejas. Obrigado, mãe amada, mãe querida, pela tua intercessão. Obrigado, mãe, porque esse nó está sendo desatado. Nós sabemos que tu és a onipotência suplicante. Tudo que a senhora pede ao teu filho, ele atende. E nós cremos que nessa noite, pelo teu pedido, pela tua intercessão, esses nós do desemprego estão sendo desatados. Bendito seja, Senhor, pela tua mãe nossa. Louvado sejas pelo teu poder, pela tua força. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, pelos testemunhos que se levantarão neste lugar. Não só aqui, não só no santuário, mas também em casa. Bendito sejas por esses testemunhos que serão honra e glória para o teu santo nome, agora e por todo sempre. Amém. E aplauda esse Deus poderoso com toda a força. Que a sua ação de graça seja esse aplauso agora. Forte, forte. Forte ao Senhor. Irmão Flavinho, mais forte, mais forte.